Boa noite a todos. Nós vamos dividir com vocês então mais uma mensagem que chegou num dos nossos dias de estudos. Essa chegou no dia 14/10/2021. É uma psicografia, uma mensagem escrita, e ela chegou através da médium Cristiane pelo Espírito Josué. A mensagem diz: a consciência da energia emanada é de grande importância. Seus fluidos atravessam lares, levando e amparando, iluminando e auxiliando. Com amor, a grandeza do Pai vai encaminhando cada luz. Confiemos no Pai, Ele que rege a nossa terra, emanando as mais belas energias, transferindo para nosso plano o seu amor e a todos os seres na imensidão do universo. Que o amor se faça agora, que a paz se transfira a cada coração, que esse universo seja morada de felicidade. Abraço fraterno, Josué. Então nós estamos fazendo meia hora de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos aí no capítulo 7, o parágrafo onde o assunto é instrução dos espíritos sobre o orgulho e a humildade. E vós todos que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, e vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos disso compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra, para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do tempo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Então, novamente, nesse capítulo, os espíritos fazem menção sobre a humildade e o orgulho, que os ensinamentos de Cristo, eles pregam sobre a humildade, e a humildade entra junto também de você saber perdoar as ofensas, quando as pessoas te fazem o mal, tu julgar que não está isento também de culpa, Então não adianta você, como diz a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou, Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não adianta nós querermos que as pessoas não nos ofendam, mas nós também fazermos as coisas erradas e querermos que as outras pessoas ajam certo, Então tem que haver o equilíbrio, e a humildade entra dentro disso, Então quando nós perdoamos é porque nós sabemos que também nós cometemos erros. Então em primeiro lugar tem que ter isso, Caso contrário, a gente vai estar agindo sempre com orgulho em primeiro lugar, porque o orgulho é que nos faz achar que os outros devem agir certos conosco, mas que nós não precisamos, E quando vem a humildade, nós sabemos que, assim como nós erramos,
os outros também erram. Então cabe o perdão a todos. Aqui também cita um outro parágrafo que se viesse Jesus hoje, novamente, como foi permitido ele vir uma vez, ensinar que nós chamamos a segunda revelação, né? Ensinar um Deus de caridade, um Deus de todos os povos e não de um único povo, um Deus do perdão e não o Deus da guerra como na época de Moisés, o Deus do perdão e da caridade. Será que hoje ele seria bem aceito? Ou será que faríamos igual aquilo que foi feito quando ele veio a outra vez e o crucificaríamos de novo, né? De repente não chegasse a tanto porque as leis mudaram, né? Mas que haveria muitas pessoas que o tratariam por farsante. Isso a gente pode ver até nos exemplos que a gente já tem. Uma vez até a gente estava comentando durante uns estudos da mediunidade sobre o chamado Henri Cristo, né? Que era uma pessoa que veio e dizia que ele era a reencarnação de Cristo. E ele era convidado para ir nos programas, e lá nos programas ele era ridicularizado. Inclusive por muitos religiosos iam lá, chamavam ele de tudo. E ele não fazia mal nenhum, ele só dizia aquilo que ele pensava dentro das coisas de ensinamentos religiosos, né? Mas ele não ofendia ninguém, não dizia nada demais. Mas as pessoas, por ele se intitular Reencarnação de Cristo, ridicularizavam ele e usavam até de palavras verbais violentas, né? Ridicularizando, chamando ele de tudo que é coisa, tentando humilhar ele, né? Isso em canais abertos, transmitido para todo mundo, né? E digamos que fosse, e se fosse, só não estariam crucificando ele porque hoje não é permitido, né? Não faz parte das nossas leis, como era na época de Roma, que fazia parte das leis da justiça chamada deles crucificar as pessoas, né? Tanto os ladrões quanto as pessoas que eles condenavam. Então Cristo foi crucificado naquela época. Hoje eles não estavam fazendo isso, mas se fosse permitido, será que já não iam crucificar esse Henri Cristo também? Então, provavelmente, se Cristo voltasse, iria acontecer a mesma coisa novamente. Isso orgulho é humildade, agir dessa forma. Se dizer religioso e como pastores, padres iam lá e ridicularizavam alguém daquela forma que eles faziam com ele. Tem vídeos até hoje, se vocês procurarem no YouTube, né, de entrevistas em programas famosos de televisão, eles humilhando ele, chamando ele de tudo que era coisa. Então, eles se intitulavam religiosos, né? Será que foi isso que Jesus ensinou? Isso é humildade? Então não adianta aquela frase, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado, né? No mínimo temos que estar conscientes. Podemos errar, ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir acertar todo dia, toda hora, né? Volta e meia a gente erra, mas a consciência de que erramos nos faz novamente tentar o certo. Mas se continuamos errando consciente e ainda se intitulando melhores que os outros, dentro disso não há, só aí já há um erro, né? Porque não há humildade em admitir que estamos falhos e que ainda estamos buscando essa melhoria, que é difícil para todos. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos.
cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidado dos desinteresses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Então nós devemos evitar isso, né? Independente da religião a qual nós venhamos a pertencer, nós devemos evitar isso de construir um Deus de acordo com aquilo que eu penso, né? Por isso que o Espiritismo veio, e a tarefa principal dele é que ele sirva um dia a todas as religiões, né? Porque é a espiritualidade vindo e dizendo as verdades sobre o mundo espiritual e dizendo o que quer dizer cada ensinamento de Jesus, né? Então nós não podemos fazer um Deus diferente. Em cada religião tem um modelo diferente, né? E nós sabemos que a verdade é uma só, né? O Deus é o único para todas as religiões. Então aquela religião que quer adaptar e fazer um modelo de Deus diferente, ela já está caindo em erro, né? Por isso que um dia todas elas, pegando e sendo humildes, aceitando os ensinamentos dos Espíritos, que é os que já estão do lado de lá, que é o verdadeiro lar, aonde todos nós vamos ter que retornar um dia, eles aceitando esses ensinamentos, eles vão poder adaptar as suas religiões, né? E com isso teremos um Deus único e um modelo único, e não adaptado a cada maneira de pensar de cada religião. Então nós sabemos que, por isso que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles retratam os ensinamentos morais de Cristo, né? Porque desses ensinamentos ninguém pode entrar em contradição, né? Esses ensinamentos são o modelo a ser seguido em todas as religiões. Quem estiver fora desses ensinamentos é porque está adaptando segundo os seus próprios pensamentos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinge os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade, que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família, que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade, e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então esse foi um conselho dado por esse espírito, né, Lacordaire, em Constantina, na França, em 1863. Né? Então, 160 anos depois, ela está atual, né, essa mensagem, porque ela nos orienta o passo certo a ser seguido para que nós possamos entrar e ser parte integrante da reforma
que está acontecendo no mundo, né? Que nós já comentamos tantas vezes aqui, que nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, aonde nós devemos estar iniciando o nosso aprendizado para tentar fazer parte desse planeta de regeneração no futuro. E aqueles que se negam a esses ensinamentos, que continuam enraigados no mal, embora tenham um avanço de sua inteligência, mesmo voltados para a ciência, mas estão voltados só para o materialismo e não querem aprender sobre a parte espiritual e o seu melhoramento moral, esses não estarão mais em vibração para reencarnarem novamente no planeta. E eles serão levados, então, com sua inteligência a planetas primitivos, para ajudar naqueles planetas com a sua inteligência e com aquilo que eles já têm de intelectualidade, ajudar a adiantar esses planetas mais atrasados, mas só renascerá as pessoas que já estiverem numa vibração melhor. Então é isso que vem pedindo essa mensagem, né? Que todos busquem o seu melhoramento para estar em condições de continuar reencarnando num planeta daí que vai ser de regeneração, né? Nós estamos hoje na situação de provas e expiações. Então, para que não venhamos a reencarnar num planeta primitivo, retardando mais ainda o nosso progresso moral, que nós comecemos hoje a tentar a mudança, nos melhorando a cada dia. 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua? E como a benevolência pode existir como orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe serão abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem, que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como vício em andrajos, mas orgulho é indulgente, para contudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Então, vejam bem há quanto tempo foi escrito isso, né? E hoje permanece atual, né? Muitas pessoas hoje, elas dão mais
valor à aparência ou às pessoas que ostentam e que têm o poder material do dinheiro e das suas funções terrenas, mesmo a gente estando aprendendo, né, que isso é transitório e que ninguém leva. Quando parte para o mundo espiritual em retorno, só leva-se o aprendizado. Tudo que é material vai permanecer aqui. Ninguém, por mais rico que seja, por mais que possua um cargo grande aqui na Terra, ele não vai levar nada disso, né? Ele vai morrer, vai desencarnar, seu corpo vai perecer como todos os corpos e não vai ter diferença nenhuma. E as pessoas ainda dão mais valores, algumas, né, às pessoas que têm poder e dinheiro. E tratam diferente as pessoas humildes, dando mais valor a isso. Então, já desde aquela época acontecia e hoje ainda continua acontecendo. De repente diminuiu essa visão, mas ainda a gente vê acontecer isso, né? Não vos esqueçais, um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar o tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Então, ninguém escapa, né, da lei da ação e reação. Mesmo que a gente, às vezes, tenha a impressão, né, que a pessoa está se dando bem, vai haver um momento nessa encarnação ou depois da desencarnação em que ele vai ser chamado a prestar conta de seus atos. Então, ninguém escapa a essa lei, porque é uma das leis imutáveis criadas por Deus. A lei onde tudo tem que ser justificado, cada ato, né? É a lei da ação e reação. Por isso, da palavra, né, de dizer que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós plantarmos de bom ou de ruim, nós vamos colher cedo ou tarde. Mesmo que às vezes a gente tenha a impressão que as pessoas estão praticando, não estão colhendo aquilo que estão fazendo, mas vai chegar um momento em que essa colheita vai ser obrigatória. Mesmo que às vezes demore, que nem diz aqui. Às vezes demora para que a pessoa possa exercitar mais ainda esse aprendizado, né? Mas quanto mais ela errar, mais vai ser cobrada. E a consequência vai ser mais pesada segundo o grau daquilo que ela cometeu. Quanto mais alto esse erro, mais será cobrado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma a coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais sobre a terra, que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade de experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde, entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim,
estas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmadani, 1862. Então, mais um ensinamento do Espírito, né, sobre humildade e caridade. Então, só através da humildade e da caridade nós realmente podemos evoluir. Enquanto estivermos tendo que melhorar o orgulho, principalmente, né, que é o início de todas as consequências negativas, né, de tudo que nós ainda temos que melhorar, nós não estaremos no caminho correto, né? Esse caminho só vem com a humildade e a caridade.